Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Que bom ter a sua companhia aqui pelas ondas amigas da Relógio. Meus amados, estreia nesta semana nos cinemas de todo o Brasil a animação Davi Nasce um Rei. E a expectativa é alta, já que nos Estados Unidos o filme registrou um feito simbólico inédito durante o lançamento e levou mais pessoas aos cinemas do que o novo longa do famoso desenho Bob Esponja. Além disso, a animação cristã teve uma aprovação de 98% do público. E a gente vai tirar todas essas dúvidas, sobre este grande lançamento. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a pastora Rosana Lavassi. Em primeiro lugar, bom dia, pastora. Obrigado por essa oportunidade, hein? Bom dia, Paulo Roberto. Bom dia a toda a equipe da Rádio Relógio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Aqui quem vos fala é a pastora Rosana Lavassi. Deixo um abraço a todos vocês e fiquem ligadinhos nessa programação, porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Amém, obrigado. Eu recebo. Então, pastora, para começar, explica melhor aqui para aqueles que não sabem qual é a história de Davi e o que ela pode ensinar para as crianças. Fazendo um breve resuminho da história de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé. Jessé era da tribo de Judá. Fora Davi, Jessé tinha mais 7 filhos. 7 filhos estes que se desfaziam de Davi, que rejeitavam Davi. Trazendo para os dias atuais, Davi, ele sofria bullying e rejeição dentro da sua própria casa. Mas o mais interessante é que o rei Davi, ele foi forjado, formado no meio das malhadas. Ali no meio das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai, Davi desenvolveu uma confiança em Deus muito grande. Ele desenvolveu uma comunhão com o Senhor muito grande. Davi, ele tinha intimidade com Deus, embora ele fosse rejeitado pelos homens, ele sabia que ele era aceito por Deus, que Deus o amava e que Deus o havia escolhido. Até então ele não sabia a dimensão do propósito que Deus tinha para ele. Mas o mais bonito dessa história é que quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. E nós vemos isso na vida de Davi, essa fidelidade de Deus para com Davi, porque Davi, ele era fiel a Deus. Sim. No meio das malhadas, ele aprende e desenvolve essa confiança em Deus tão grande, a tal ponto que ele enfrenta ali no meio das malhadas o leão e o urso, sem o conhecimento de ninguém, mas ali ele derrota o leão e o urso em defesa das ovelhas do seu pai, por amor às ovelhas que o seu pai havia confiado nas suas mãos. Nós vemos depois Davi enfrentando o gigante Golias e ficando ali conhecido por Israel, por enfrentar o gigante Golias. Davi, ele não tinha nenhuma condição, aparentemente, de enfrentar aquele gigante. Enquanto todo um exército, o próprio rei Saul estava paralisado diante das afrontas daquele gigante, Davi, ele foi na força do nome do Senhor Jesus. Ele disse para aquele gigante, até o próprio gigante fez bullying com ele, o próprio gigante caçoou de Davi, mas Davi, ele não se intimidou. O próprio gigante falou para ele, hoje mesmo eu vou te dar sua carne para as aves do céu, né? Então, veja bem que o próprio inimigo não levou fé em Davi. Sim. As pessoas não acreditavam em Davi, as pessoas, desdenhavam de Davi, mas Davi, ele sabia quem ele era diante de Deus e ele sabia qual Deus que estava com ele. Então Davi, ele responde àquele gigante, ele diz, você vem a mim com paus, com faz, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos uma trajetória muito bonita da vida de Davi. Eu poderia citar aqui muitas coisas, mas eu não quero me estender muito. Sim. Então eu quero trazer aqui uma coisa muito importante que a história do rei Davi traz para as crianças. Davi, ele sofreu bullying, ele foi rejeitado, mas ele sabia quem ele era. Eu quero que você, criança, entenda que o reino dos céus pertence às criancinhas. E pode as pessoas falarem contra você, pode na escola as pessoas fazerem bullying com você, você pode até ser rejeitado, mas entenda que você é amado e escolhido de Deus. E isso é o que importa. Não se deixe paralisar por esses gigantes que tentam se colocar na sua vida, mas tenha certeza que Deus, ele está com você, que aquele que te escolheu é fiel para te sustentar até o cumprimento do propósito dele na sua vida. Segunda lição é que Deus, ele não vê como vê o homem. Enquanto todos olham para a aparência, Deus, ele olha para o coração. Sim. Quando o próprio sacerdote foi ungir Eliabe, Deus repreendeu o profeta Samuel. Ele diz, eu não vejo como vê o homem olha o que está diante dos olhos, mas eu olho para o coração. Sim. Eu rejeitei Eliabe, não é Eliabe. O escolhido é Davi. Então, meus amados, sejam fiéis a Deus. Não se intimide com os gigantes que tentam afrontar a tua fé.
que tentam te colocar apelidos, que tentam colocar obstáculos, que tentam caçoar de você, que tentam dizer que você não vai conseguir. Se Deus ele está contigo, ele é fiel para te sustentar Amém. em todos os momentos da sua vida. E a força que você precisa para vencer todos os obstáculos não vem da sua força humana, ela vem de Deus. Davi, ele aprendeu que a força dele não estava nele, estava no Senhor. E ele confiou no Deus de Israel. Amém. Confiar sempre, né, pastora? Agora, pastora, por quais motivos a senhora acha que essa animação cristã vem levando mais pessoas aos cinemas lá de fora do que filmes mais famosos no geral? Eu acho, não, eu tenho certeza que essas animações cristãs têm levado mais pessoas a assistirem do que os filmes populares. Sim. Por causa da mensagem que é passada através das animações cristãs, dos filmes evangélicos. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão cansadas de violência, cansadas de filmes que só trazem coisas eróticas, coisas que instigam a violência, que instigam a sexualidade, mensagens muitas vezes que conflitam com os princípios da palavra de Deus. Sim. Que destroem a estrutura, família, vamos se dizer assim. Então eu vejo que o mundo ele está cansado, o mundo ele está precisando de paz, de esperança. Então eu creio que essas mensagens que estão sendo passadas através das animações cristãs, dos filmes evangélicos, tem levado um público maior do que o público. Ele está buscando isso, ele está buscando paz, ele está buscando esperança, ele já está cansado de violência, de mensagens que não edificam. Então, em um mundo cansado e ansioso como nós estamos vivendo, isso está atraindo cada vez mais pessoas, pessoas que não estão encontrando respostas nesses filmes comuns. E outra, os filmes cristãos são filmes seguros para a família. Os pais podem levar os seus filhos sem medo. Amém. Né? Sem medo do quê? De conteúdos inadequados, de linguagem própria, de ideologias conflitantes, como eu já disse, com seus valores, com os nossos valores. Né? As animações cristãs, elas conseguem reunir crianças, jovens, adultos na mesma sala, algo que poucos filmes populares fazem hoje. Então nós vemos através dos filmes cristãos, das animações cristãs, uma resposta para muitas pessoas. Por que uma resposta? Porque eles trazem uma mensagem de redenção, de perdão, de amor, de superação. Quantos filmes nós temos aí, excelentes filmes cristãos, que são de casos reais. Então muitas pessoas elas saem ali de uma sala de cinema, ela sai emocionada, ela sai ali refletindo sobre a sua própria vida. E isso, né, vai gerando indicação boca a boca. E isso é o que tem levado cada dia mais pessoas ao cinema para assistir essas programações, porque são programações que trazem esperança, que têm um conteúdo bom, que traz a fé, que aviva muitas vezes o coração que está batido, o coração que está cansado, trazendo ali esperança, alegria, em nome de Jesus. Certo. Agora, pastora, o cinema também é uma boa forma de evangelização, sim ou não, e por quê? Com certeza, amados, o cinema hoje, a indústria cinematográfica, ela se tornou uma poderosíssima ferramenta para a evangelização. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas não frequentam igrejas. Sim. Tem muitas pessoas que elas têm uma resistência a sermões, que elas rejeitam discursos religiosos, mas que ao assistir um filme, elas podem ser tocadas por aquela mensagem. O cinema fala com quem está lá fora, exatamente aonde Jesus também ia. Nós vemos Jesus em várias mensagens de Jesus, Jesus contando ali histórias. O cinema ele faz o mesmo, ele traz as histórias. Hoje nós temos, né, muitos filmes evangélicos e alguns, né, muitos deles, aliás, são filmes de casos reais. Nós vemos que Jesus ele usava histórias e o cinema também usa histórias. Histórias reais, histórias fictícias, mas histórias que trazem hoje uma reflexão, que fazem as pessoas refletirem até mesmo sobre o seu propósito de vida. Então Jesus ele falava por parábolas, narrativas simples, emocionais e profundas. O cinema é a parábola moderna, uma boa história, né,
que muitas vezes quebra ali, né, o coração de pedra, mensagens que plantam sementes sem confronto. O cinema, ele tem esse poder de evangelizar pelo coração, não pela imposição. Porque pelo coração a pessoa vai ali e ela é tocada por aquela mensagem a qual ela está tendo, né, a oportunidade de visualizar, não somente de ouvir, mas de visualizar. Ela entra ali naquela mensagem. Isso toca o coração de muitas pessoas, desperta no coração de muitas pessoas a empatia, gera ali uma identificação ali com o personagem, com a história. Né? Tem a história, o cinema, tem o poder ali de tocar nas feridas internas. Muitas pessoas não se convertem por argumentos, mas por experiências emocionais que revelam a verdade. Então o cinema, ele atravessa fronteiras culturais. Um filme, ele não precisa de púlpito, ele não exige linguagem religiosa, ele pode ser dublado, legendado, compartilhado. A mensagem alcança povos, nações e culturas. Esse é o poder de evangelização que a indústria cinematográfica ela tem. Então, por isso, hoje, ela se tornou uma poderosa ferramenta de evangelização, e glória a Deus por isso, que cada dia mais ela tem crescido, né? A indústria cinematográfica, né? No segmento gospel, tem crescido, tem saído muitos bons filmes, excelentes filmes que trazem mensagens maravilhosas, mensagens de fé, mensagem de superação. Então, que cada dia cresça mais e mais em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, pastora, outra dúvida aqui é o seguinte: que outros tipos de histórias bíblicas a senhora gostaria que fossem levadas para as telonas dos cinemas, principalmente para as crianças? Eu gostaria muito que chegasse às telas de cinemas, ao conhecimento das nossas crianças, a história dos verdadeiros heróis da fé. É claro que nós já temos bons filmes, mas eu oro para que seja divulgado mais, para que mais filmes saiam, animações que tragam para as nossas crianças os verdadeiros heróis da fé. Porque muitas vezes os nossos filhos, as crianças, eles se inspiram nos heróis de quadrinhos, Sim, mas não conhecem os verdadeiros heróis da fé. Homens que desbravaram o mundo, que conquistaram reinos, que enfrentaram gigantes, que fecharam bocas de leões, que enfrentaram fornalhas, que abriu o mar vermelho. Homens que ousaram a crer no impossível, homens que eram improváveis, mas que Deus os usou como ferramenta poderosíssima e se tornaram homens referências de fé. E isso sim é válido, chegar até as nossas crianças, para que eles também se inspirem nesses homens de fé. é verdade. Já pegando carona sobre essa resposta, para fechar, pastora, a senhora teria alguma dica de filme cristão para os nossos ouvintes assistirem, né? Nesse período de férias? Se sim, quais ou qual? Com certeza, amados, há filmes maravilhosos, né? Eu quero deixar aqui para vocês indicar 4 que eu já assisti, que são filmes maravilhosos, que trazem uma mensagem muito linda de fé. Eu quero dizer para você, aproveita as suas férias, aí você que está de férias, Sim. Reúne a família na sala, talvez o seu familiar não vá até a igreja, mas ele não vai resistir ao teu convite, pode ter certeza disso. Prepara a sala, prepara a pipoquinha e coloca aí um filme que com certeza Deus vai usar esse filme para falar ao coração dos seus familiares em nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro filme que eu quero deixar é Superação. Ele é um filme baseado em fatos reais. Vou dar um spoiler rapidinho, falo da história de uma mãe. Essa mãe, ela recebe ali a notícia que o seu filho foi a óbito. No desespero da mãe dentro daquela sala, ela se joga nos pés do seu filho e começa ali a orar, né, clamar a Deus. O seu filho volta novamente à vida, mas não vou falar mais nada. Assista o filme que você não vai se arrepender. O segundo filme é Deus Não Está Morto. Nós temos o 1, o 2, que passa uma mensagem maravilhosa, principalmente para os estudantes que estão aí na faculdade, né, que estão aí no mundo acadêmico, vamos se dizer assim, onde nós sabemos que a fé ela é muito confrontada. Então, é um filme que passa uma mensagem maravilhosa. Sim. Terceiro filme que eu quero deixar para vocês é o Quarto de Guerra, que fala a importância da mulher se posicionar em oração, a importância e o poder da oração, o poder de uma mulher que ora. Amém. No caso, essa mulher era uma esposa, né? Ela orou pelo seu marido estava sendo enganado, quase que o casamento dela é destruído, mas ela se desperta, ela entra nessa guerra espiritual, nesse quarto de guerra, e ela resgata novamente o seu casamento, o seu marido, em nome de Jesus. Quarto filme
é o filme Jardineiro de Deus, que fala muito sobre fé também, a importância de nós agirmos sobre a palavra de Deus, ficarmos firmes naquilo que Deus ele nos fala, ainda que aparentemente aos olhos naturais seja impossível. Deus ele opera milagres e maravilhas na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que se mantêm firmes na fé, firmes na palavra que Deus ele nos dá em nome do Senhor Jesus. Então são 4 filmes que eu já assisti, super indico, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Já prepara a pipoca aí, o convite já foi feito, né, pastora? Não tenha dúvida. Pastora, as suas considerações finais, por favor. Deus abençoe Paulo Roberto, eu agradeço pela oportunidade de poder participar juntamente com vocês dessa programação, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma semana muito abençoada. E para você que quer me seguir nas redes sociais, é só você entrar na página do Instagram ou Facebook e colocar lá Rosana Lavassi, sempre vai ter uma mensagem de fé e com certeza vai falar ao teu coração. Deus abençoe a todos. Amém, pastora. Tá aí, gente, eu conversei com a pastora Rosana Lavassi, falamos aqui sobre filmes cristãos, né? A gente agradece sempre esse carinho da pastora, que sempre dá essa oportunidade aqui pra gente. Obrigado pela sua participação mais uma vez, pastor. Em nome de toda a família Rádio Relógio, tenha um bom dia para a senhora. Até a próxima. E destacando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo, logo em nossas redes sociais. Para você que está acompanhando aqui o nosso programaço Manhã Melhor, o Relógio Entrevista vai ficando por aqui, mas amanhã teremos mais uma edição. Fechou? Manhã Melhor.